Vê e entende e descansa nas promessas. Descansa na promessa, na aliança eterna de Deus. É uma aliança que nos traz sempre uma sensação de estarmos bem acompanhados. Observe, algumas vezes na nossa vida, nós ficamos nos comparando, nos censurando e trazendo à mente se nós estamos fazendo corretamente as coisas, se nós temos feito tudo que podemos e que devemos para o bem comum, para os nossos parentes, para os nossos amigos, como tem sido a nossa conduta. Mas especialmente diante das dificuldades e da morte, quando já as sombras vêm no final dessa vida, as pessoas se põem a pensar e a se cobrar e a saber e a dizer de que faltaram para com alguns, deixaram a desejar na sua vida e estão próximos à morte e ao encontro com o Salvador, o Deus Santo, e ali então sentem-se em falta diante do iminente juízo. Ali está a iminência de que Deus vai se pôr à nossa frente. Ali o julgamento, ali a confrontação, a última oportunidade nos é dada. Mas nós temos a promessa, conforme dissemos, registramos em Salmos capítulo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mas o verso 4 nos chama a atenção. Mesmo quando eu andar no vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Que maravilha! Nós mesmo diante da morte temos a segurança de que não precisamos temer, porque temos um Jesus que caminha conosco, o nosso pastor. É o Salmo 23, o Salmo de Davi, que começa: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Prepara-me um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Habitarei na casa do Senhor para sempre. É a promessa, a aliança que se faz cumprir, porque Jesus providenciou a mesa, o pasto verdejante e mesmo o conforto na hora da agonia e na hora da morte. Ninguém precisa esperar a hora da morte para ter esse consolo. Ele é oferecido agora, imediatamente, e como justiça que nos foi imputada mediante a graça de Jesus. Veja, Salmos capítulo 34, verso 8, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Nós temos que nos refugiar nas promessas de Jesus. Ele cumpre, ele já prometeu no Gênesis que viria esmagar a cabeça de serpente. Ele veio, morreu na cruz e ali ele venceu o pecado, esmagou a cabeça da serpente. E agora a promessa continua e nós vemos lá em Mateus capítulo 11, versos 30. Mateus capítulo 11, verso 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos diz que seu jugo, o que é jugo? A palavra do original jugo quer dizer algo útil, apto, bom, suave, benévolo. É benévolo, portanto, é moralmente útil, é o que está no original. Então, um jugo, que é um apetrecho de madeira que é colocado sobre os ombros dos animais de carga, especialmente dos bois, para que um não force mais que o outro. Os bois devem ser mais ou menos do mesmo porte, do mesmo tamanho. Isso é bastante comum aqui na região, a gente vê os carros de boi, as carroças sendo puxadas por bois, e os bois são criados desde pequenos, da mesma forma, com os mesmos costumes, e então aquele travessão é colocado nos ombros e cada um deles puxa com a mesma força, carrega com a mesma força, porque senão o jugo torce e aperta no pescoço, mostrando que ele está caminhando mais devagar, ele
é obrigado a se esforçar, a força se faz junto. E Jesus está dizendo que o jugo dele, aquilo que nos faz carregar as cargas da vida, é suave quando ele se põe a carregar conosco. É o jugo que Jesus coloca sobre nós, fazendo mais suave a nossa caminhada, para que ele forceje junto conosco para alcançarmos a vitória. O meu jugo é fácil, é útil, é moralmente útil. Qual é o jugo de Jesus, senão a sua santa lei, aquela que nos faz caminhar segundo os seus passos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Bem, vemos ainda que, ao olharmos Filipenses, capítulo 2, versos 7 e 8, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte na cruz. Foi assim que ele carregou o jugo do meu pecado. Porque pelo pecado eu enfrentaria a morte. Ele tomou sobre si as nossas culpas e colocou sobre si o jugo que eu deveria carregar e venceu porque não pecou. E ele então, que teve força para vencer o pecado e o mal, faz de mim, que estou sob o jugo do pecado, um vencedor, porque estamos na mesma caminhada, no mesmo forcejar, no mesmo exercício de caminhada de fé para a salvação. Nós vamos nos encontrar sim com Deus, o nosso juiz, mas com o jugo sendo carregado também por Jesus. Não vamos esquecer que a cruz é um símbolo do próprio jugo. Ali estava Jesus pendurado na cruz, os ladrões à sua volta, mostrando que nós temos também os braços estendidos do Pai que podem nos alcançar. E é por isso que Romanos capítulo 5, verso 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Jesus, Senhor Jesus Cristo. Sim, é através de Jesus Cristo que nós temos paz com Deus. Não precisamos temer nem a hora da nossa morte, como diz a oração, nem na hora da morte temer, muito menos durante a vida, porque aqui estamos sendo carregados nessas dificuldades pelos ombros do próprio Jesus. Ele veio, sofreu por nós, conhece a vida de pecado, não que ele tenha pecado, mas conviveu com os pecadores, suportou o preço do pecado, que foi a ignomínia, a vergonha da cruz, a morte. Ali a sua nudez esteve estampada, para que nós tivéssemos a sua pele para recobrir a nossa nudez, como aconteceu no Éden. A pele do cordeiro tapou a nudez dos nossos pais. Agora é o ombro de Jesus que nos carrega. Somos carregados no ombro de gigante, o ombro de Jesus, que é o nosso Salvador. Que maravilha termos confiança na palavra de Deus, que nos fortalece e que nos leva dia a dia a caminharmos com segurança com Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos pela dádiva celeste que foi o Filho amado Jesus, que veio e morreu em nosso lugar. E agora, com a sua justiça, Senhor, nós estamos equiparados aos seres celestes. Nós, pecadores, não temos mais a vergonha, porque essa vergonha da cruz o Senhor suportou por nós. Então te agradecemos, mas faz de nós seres que estão caminhando conforme o teu jugo para a mansão celeste. Abençoa todos que estamos participando para aumentar a nossa compreensão das tuas obras, das tuas coisas. Faz com que nós tenhamos sempre em mente o teu amor por nós. É o que nós pedimos, com bênçãos para todos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.